Enfim, chegou o momento que ninguém quer ver em uma rosa do deserto, que é elas com as folhas amarelando e caindo. O que provoca isso? Simplesmente, gente, a temperatura fria, chuva, né? O inverno. Então as plantas, elas acabam entrando em dormência, amarelando as folhas e caindo. Vocês que são iniciantes no cultivo de rosa do deserto, quando chegar nessa fase aqui, ó, as folhas cair, não vão achar que a planta está morrendo, tá, gente? Simplesmente a planta está entrando em dormência, né? As folhas vai cair, isso é normal. Assim que a temperatura voltar a esquentar, elas começam a sair folhas novas. Se acontecer, por incrível que pareça, acontece muito, tá, gente? Do clima esfriar, ser inverno e as plantas ficar com as folhas verdes. E quando começar o tempo esquentar, começar o verão, as folhas amarelar e cair. Se isso acontecer durante o verão, quando o clima esquentar, é só vocês fazerem uma pequena poda que a planta sai da dormência. Se acontecer no inverno, como é o caso dessa aqui, que aqui na minha região está começando o inverno, tá? Tá chovendo, tá fazendo muito frio pela parte da noite. Vocês podem ver que as folhas das plantas já começou a cair, muitas folhas. Eu vou fazer uma limpeza aqui, retirar essas folhas que tá em cima do substrato, enfim, né? Para a planta não sentir muito. Infelizmente, quando chega nessa fase, não tem o que fazer, tá, gente? Não tem inseticida, não tem nada para combater isso. Simplesmente, enquanto o clima estiver frio, a planta vai ficar assim, ó, em dormência. Quando o clima voltar a esquentar, as folhas saem. Nesse tempo, a única coisa que nós vamos ter para admirar nas rosas do deserto é só o caudex, porque folhas, flores, raramente vai ter. Vou mostrar uma arábico, um caudex bem bonito. As folhas estão começando a ficar amarela e eu fiz uma pequena poda utilizando a tesoura. Enquanto as folhas ficam amarela e cai, a gente vamos apreciando os caudex, né, gente? Para adiantar, né, para acelerar o processo aí das folhas saírem mais rápido, gente. Quando vocês tiver com as plantas com as folhas manchadas, amarelando, é só vocês pegar uma tesourinha, ó, e cortar. Isso vai ajudar bastante a planta a se recuperar mais rápido, tá, gente? Então, olha só, eu retirei essas folhas, as folhas que estavam amarelas, já tem folhas novas saindo aí, ó. Olha aí. Cortei um pouco baixo. Só deixei um pouquinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Ó, a planta, elas ajudam bastante quando retira as folhas. Tanto porque, em vez da planta estar jogando seiva para as folhas que estão ficando amarela para tentar recuperar, vocês cortando a planta para de jogar seiva para as folhas e vai concentrar mais seiva no caudex. Então, esse período frio, a planta não vai sentir muito. Então, um truque muito simples. Vale lembrar, gente, que nem todas as rosas do deserto, quando chega o período frio, quando chega o inverno, elas entram em dormência, amarela as folhas e caem. Um exemplo eu vou mostrar aqui para vocês agora, as minhas matrizes, né? Plantas que têm a partir de 9 anos, 10, 11, 12, 13, até 15, 16 anos, elas não sentem muito não no período frio, mas as plantas que são mais jovens, aquelas plantas que têm a idade de aproximadamente de 4 meses até 3 anos, essas plantas, elas sentem bastante no período frio, né? Quando o clima está frio. Já as matrizes grandes, né? Plantas a partir de 10 anos, vocês podem ver, gente, que elas não sentem muito, ó, as folhas não amarelam e caem. Olha aí, ó. As plantas grandes está tudo normal, com as folhas verdes, apenas os vasos estão cheio de mato. Isso é normal acontecer no inverno. Como é muita planta, não adianta eu estar limpando agora, gente, porque limpando
e saindo mais mato. Então eu vou deixar parar de chover um pouquinho para mim fazer a limpeza, aplicar uma adubação nas plantas. Isso quando o clima esquentar, mas vocês podem ver, ó, né? As plantas estão no tempo normal, né? Recebendo a chuva normal, as mesmas que essas grandes, né? As mesmas chuvas que essas grandes estão recebendo, essas pequenas que eu acabei de mostrar, também estão recebendo. Pela parte da noite tá fazendo muito frio, mas elas, vocês vê que as folhas, olha aí, tá tudo normal, ó, não afeta. Apenas elas não conseguem florir. Tem algumas que são teimosinhas, coloca os botões, acaba apodrecendo, enfim. É normal acontecer, mas as folhas tudo verde, ó, todas verdes. Aí, ó, bonita. Já na questão das menor, as folhas ficam amarelas e caem. Então o vídeo de hoje é esse pequeno vídeo só para mostrar, só para compartilhar com vocês como é as rosas do deserto, né? Realmente como fica as rosas do deserto no inverno, durante o período frio. Nem sempre, gente, é a chuva. O pessoal pensa assim, ah, vai chover e as minhas plantas... Se chover, Claudson, as rosas do deserto vai ficar com as folhas amarelas e vai cair. Não, gente, nem sempre isso acontece, tá? Acontece muito. Geralmente, as folhas ficam amarelas e caem. É quando pega aquele inverno que chove bastante, que faz muito frio, principalmente pela parte da noite, né? Passa uma semana, 15 dias, 20 dias chovendo, né? Estia um pouquinho pela parte da manhã, pela parte da tarde. Aí quando é pela parte da noite chove, a temperatura cai bastante. Então nesse período as plantas elas sentem muito, né? Aí as folhas amarelas e caem. Mas pelo que eu vejo aqui com as minhas, pelo menos aqui na minha região, tá, gente? Já observei e estou compartilhando com vocês. As plantas que têm uma certa idade, ela não tem essa dificuldade para as folhas ficar amarelas e cair. Já as plantas que têm a idade menor, aí sim elas entram em dormência com facilidade. Espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado aí os iniciantes que não têm ainda muita prática com rosa do deserto, e principalmente a preocupação quando vê as folhas das plantas amarelando e caindo. Então fique tranquilo que suas plantas não vai morrer, gente. Quando o clima esquentar, elas voltam ao normal. Olha que folhas bonitas ali, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para vocês verem, gente, ó. Tá vendo? Tá tudo verdinha, ó, toda limpinha, nada de amarelo. Por quê? São plantas que já tem uma certa idade, gente. É planta grande. Eu tô aqui. Eu vou posicionar o celular só para me mostrar para vocês, né? Porque eu filmando assim dá a aparência que as plantas não são muito grandes. Eu vou passar ali atrás, ó, só para vocês verem. As plantas é aproximadamente tem da minha altura, gente. Eu tenho 1,74 m, 1,75 m. É, 1,75 m. E elas são quase do meu tamanho. Pra vocês verem. Tem noção mais ou menos qual é o tamanho, né? Em tempo real. Pra vocês verem essas plantas aí. Que estão bastante grandes. Essas plantas, quando estão bem floridas, é linda, gente. Porque elas são grandes, são matrizeiras a partir de sementes. São plantas dobradas, que tem aquelas cores exóticas, flores bem bonitas. Então, é show de bola. Olha só. Como vocês estão vendo, né? As plantas parecem ser pequenas, mas quando a pessoa chega perto, quando eu chego perto, vocês veem que ela não é tanto pequena assim, ó. Todas grandes, ó, mais ou menos do meu tamanho. Olha aí, ó. Esse é o tamanho das rosas do deserto aqui. E elas estão com as folhas normal, não estão amarelando, enfim. Tinha uma que a maioria que estava colocando até flor com botões, apesar do clima estar frio, mas infelizmente eles acabam apodrecendo e caindo. Esse é o tamanho que essas plantas estão, aproximadamente, ó. Olha aí, ó. Vou pegar uma aqui. Tentar pegar uma aqui para mostrar para vocês, tá? É bem pesada. Olha aqui, gente. Olha o tamanho dessa planta, ó. E ó o cálix. Pesa. Ó. Bem grande. Né?
Todas essas partes aqui são as matrizeiras, são as plantas que são selecionadas. Já tem planta que são um pouco purificadas, que já vem de uma geração boa, que eu utilizo para estar fazendo as polinização. Tiro o pólen daquelas outras plantas que tem uma idade menor e coloco nessas plantas maior aqui, ó, polinizo elas, porque o resultado das filhas, das flores, né, quando as plantas colocam flor, é bem melhor, né, a planta elas cresce mais rápido, a germinação é bem melhor, porque afinal, quem está criando as vagens são as plantas grandes, e além disso são plantas, a partir da semente, são matrizeiras, plantas dobradas. Espero que vocês tenham esse pequeno vídeo tenha ajudado vocês, já enganchando no final do vídeo, a tirar as dúvidas de vocês. Se por acaso aí, quando o clima esfriar aí na região de vocês e as folhas amarelar e cair, não se preocupe achando que a planta está morrendo, que a planta está apodrecendo, que é normal acontecer isso com as rosas do deserto durante o inverno. Afinal, a saúde das rosas do deserto não está nas folhas, e sim no cáudex. Se as folhas amarelar e você estopar no cáudex e ele estiver duro, estiver normal, não se preocupe que a planta está saudável. Agora, se as folhas amarelar e cair, você estopar no cáudex e as folhas, aliás, o cáudex estiver mole, tá, gente? Estiver bem mole, aí vocês têm que verificar, tirar do substrato para ver se não é um início de apodrecimento. Tirando disso, não se preocupe que suas plantas vão estar 100% saudáveis. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.